Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula é a primeira de uma sequência que tem como objetivo resolver uma parte da lista de exercícios sobre propriedades coligativas. A ideia é que a gente, nesse primeiro vídeo, resolva as 4 primeiras questões, né? Essas 4 estão intimamente relacionadas ao conceito de pressão máxima de vapor. Uma recomendação, a de sempre. Antes de assistir a aula, é importantíssimo que vocês tenham tentado, pelo menos uma vez, resolver as questões propostas, as 4 primeiras só, tá bom? A questão 1 traz uma tabela onde são dadas as pressões máximas de vapor de 4 líquidos distintos a 20 graus Celsius. E ela levanta 2 questões. A primeira delas, qual dos líquidos é mais volátil e por quê? E em qual deles as atrações intermoleculares são mais intensas. Para justificar a resposta, a gente deve partir do conceito de pressão máxima de vapor ou simplesmente pressão de vapor. Então, a pressão de vapor de um líquido corresponde à pressão exercida pelo vapor do líquido sobre o líquido numa situação de equilíbrio. O que significa esse equilíbrio? Esse equilíbrio significa, diz respeito a uma situação dinâmica em que as taxas de condensação do vapor e de vaporização do líquido se igualam. Então, se essas taxas se igualam, a quantidade de matéria de vapor sobre o líquido se mantém constante. Ora, da equação PV igual a nRT, se a pressão máxima de vapor é dada para uma determinada temperatura, sendo o R também constante, num determinado volume, quanto maior o número de moléculas na fase gasosa, maior a pressão exercida pelo gás. Ora, se eu tenho um líquido em que a situação de equilíbrio se estabelece com altas concentrações de moléculas gasosas, eu tenho uma alta pressão máxima de vapor e eu tenho um líquido de maior volatilidade. Sendo assim, quanto maior a pressão máxima de vapor, maior a volatilidade do líquido. Com relação ao item B, né, aquele que apresenta as atrações intermoleculares mais intensas é aquele com menor tendência a vaporizar, portanto, o de menor pressão máxima de vapor, o A. A questão 2 apresenta 3 sistemas, contendo líquido e vapor, com volumes diferentes de líquidos no interior dos frascos. No frasco A 50 ml, no frasco B 100 ml e no frasco C 150 ml. O enunciado diz ainda que esses líquidos apresentam pressões máximas de vapor PA, PB e PC. A pergunta que se faz é: o que se pode dizer dessas pressões se a substância for a mesma e se forem substâncias diferentes? A resposta, ela parte do princípio de que a pressão máxima de vapor é uma propriedade específica da matéria e, portanto, independente da massa ou do volume de material analisado. Sendo assim, se A, B e C contiver o mesmo líquido, as pressões PA, PB e PC serão as mesmas. Por outro lado, se forem substâncias diferentes, muito provavelmente PA será diferente de PB, que será diferente de PC. Vamos ver a questão 3. Uma seringa contém éter etílico em equilíbrio com vapor a 20 graus Celsius e a pressão máxima de vapor é 442 milímetros de mercúrio. Bom, 2 questões. Descreva e explique o que ocorre com o equilíbrio quando o êmbolo da seringa for empurrado e a pressão máxima de vapor do éter se altera com a diminuição causada pela compressão do êmbolo. Por quê? Bom, para responder a questão, a gente pode esquematizar um frasco contendo líquido em equilíbrio com seu vapor. Se o sistema se encontra em equilíbrio, as taxas de vaporização e de
condensação são iguais. Bom, o que acontece quando o êmbolo é empurrado? O volume ocupado pelo vapor diminui e o sistema momentaneamente deixa o equilíbrio, porque com essa redução de volume há um aumento da taxa de condensação. Esse aumento da taxa de condensação, ele vai ocorrer inicialmente de forma mais intensa e depois ele vai reduzir até que o sistema atinja um novo estado de equilíbrio. Nesse novo estado de equilíbrio, mesmo com a redução do volume, a gente vai ter a mesma pressão máxima de vapor do éter. Mas vamos tentar explicar por que, reduzindo o volume, a pressão máxima de vapor do éter é mantida. A explicação está exatamente nesse aumento da taxa de condensação. Quando se aumenta momentaneamente a taxa de condensação, se reduz a quantidade de matéria de gás. E essa redução da quantidade de matéria de gás é proporcional à redução do volume provocada pelo êmbolo que se move para baixo. Assim, se eu tenho uma menor quantidade de matéria de gás e num menor volume, a pressão exercida pelo vapor se mantém constante. A questão 4 é uma questão bem antiga da FUVEST. Ela traz um diagrama de pressão de vapor versus temperatura para 3 líquidos distintos: éter dietílico, a água e o 1-butanol. Olha, ela é tão antiga que o 1-butanol hoje em dia já não recebe esse nome. A nomenclatura atual é butan 1-ol. De qualquer forma, a gente vai manter aí a nomenclatura da FUVEST. Bom, a partir desse gráfico, o enunciado requer que, a partir da análise do gráfico, sejam respondidas a 3 questões. A primeira delas, ela pergunta assim: no topo do Monte Everest, a água entra em ebulição a 76 graus Celsius. Consultando o gráfico, qual deve ser o ponto de ebulição do éter etílico no mesmo local? Justifique. Bom, para responder a questão, a gente tem que olhar ali 76 graus Celsius no gráfico, que é aproximadamente essa posição, corresponde a uma pressão de vapor de 300 milímetros de mercúrio. Ou seja, a 76 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água é de 300 milímetros de mercúrio. Aí a gente vai precisar lembrar da definição de temperatura de ebulição, que é a temperatura em que a pressão máxima de vapor se iguala à pressão ambiente. Ora, se a pressão máxima de vapor da água a 76 graus Celsius é 300 milímetros de mercúrio, então no Everest a pressão atmosférica é de 300 milímetros de mercúrio. Bom, agora fica fácil, né? Se a gente olhar onde a linha dos 300 milímetros de mercúrio intercepta a curva do éter dietílico, a gente vai ver que a pressão de vapor do éter é igual a 300 milímetros de mercúrio quando a sua temperatura é de 10 graus Celsius. Ora, se no Everest a pressão atmosférica é de 300 milímetros de mercúrio, então o éter entra em ebulição a 10 graus Celsius. Vamos olhar agora para o item B. A partir dos dados do gráfico, pode-se afirmar que, sob a mesma pressão, o ponto de ebulição do 1-butanol é maior do que o do éter dietílico. Explique esse comportamento com base nas estruturas desses compostos. Então, aqui a gente tem a estrutura do éter dietílico e do 1-butanol. Partindo dessas estruturas e olhando novamente para a curva de pressão máxima de vapor em função da temperatura, é fácil observar, vamos pensar para uma região onde a pressão atmosférica esteja lá em torno de 740 milímetros de mercúrio, que a temperatura de ebulição do éter
é inferior a 35 graus Celsius, enquanto a do 1-butanol chega lá nos 120 graus Celsius. Bom, como que a gente explica essa diferença nas temperaturas de ebulição? Isso é explicado pelo tamanho da molécula e pelas interações intermoleculares que ocorrem entre as moléculas. Se a gente analisar as estruturas do éter e do álcool, 1-butanol é um álcool, a gente vai perceber que eles apresentam a mesma fórmula molecular, C4H10O. Portanto, não é o tamanho que é o responsável por essa diferença de temperatura de ebulição observada. O que difere em um e no outro são as interações que ocorrem entre as suas moléculas. As moléculas de éter dietílico se atraem mutuamente através de interações do tipo dipolo-dipolo. Já as moléculas de 1-butanol, através de ligações de hidrogênio que ocorrem entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. Como as ligações de hidrogênio são mais intensas que as interações do tipo dipolo-dipolo, o 1-butanol apresenta a temperatura de ebulição superior. Bom, vamos ver agora o item C. Tá? Então, considere uma sauna úmida em um ambiente de 2 metros de largura por 5 de comprimento e 3 metros de altura, sob temperatura de 60 graus Celsius e umidade de 100%. Determine a massa máxima de vapor d'água que encontramos na atmosfera desse ambiente. E são dados R, massa molar da água, e ainda a conversão que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Vejamos como responder essa questão. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o significado da umidade relativa a 100%. Então, uma umidade relativa de 100% significa que a pressão de vapor exercida pela água corresponde à pressão máxima de vapor da água a essa temperatura. Então, a gente vai lá nos 60 graus Celsius e a gente verifica ali quanto dá essa pressão máxima de vapor da água. Esse valor eu estimei em 160 milímetros de mercúrio, mas tem uma margem de erro, poderia ser 150, 165, enfim, algo nessa linha. Bom, então a gente tem a pressão, o volume é fornecido, o volume da sala, que é 2 por 5 por 3, 30 metros cúbicos, que corresponde a 30 mil litros, e a gente simplesmente aplica o PV igual a nRT. Bom, como a gente sabe que N é M sobre a massa molar, a gente pode substituir isso direto na fórmula, porque o que ele está pedindo é a massa de água. Então, a gente ficaria com PV igual a M sobre massa molar vezes R vezes T. Se a gente isolar o M, nós ficamos que a massa de água corresponde à pressão vezes o volume vezes a massa molar da água dividido por RT. Se a gente substituir os valores na fórmula, lembrando que esse 333 corresponde à temperatura em Kelvin, o enunciado fala em 60 graus Celsius, a gente, para transformar 60 graus Celsius em Kelvin, a gente soma 263, a gente chega a 4,2 vezes 10 ao cubo gramas de água aproximadamente, o que corresponde a 4,2 quilogramas. Bom, gente, por enquanto é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui vai um fechamento de tela em homenagem à palestra do Toma, que disse ter feito um Lego para acoplar uma balança e tomar uma medida. Eu não consegui fazer isso na minha pesquisa, mas achei uma animaçãozinha legal que imaginei que vocês fossem gostar. Beijo a todos e até a próxima!